Olá, pessoal. Alegria. Aqui Paulo Henrique Pegas e lembram, a gente fez ano passado a reforma tributária não pode parar, né, durante 15 sábados de junho até o mês de setembro lá em parceria com o CRC. E hoje, dia 2 de setembro, agora à tarde, são 5 horas da tarde agora, a coisa de meia hora, foram votados os destaques, apenas um destaque passou em relação ao projeto aprovado na quarta-feira, dia 1º de setembro, né, no final da noite, do projeto de lei 2337, que muda o imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, na maior transformação desse século na tributação sobre a renda no Brasil. São mudanças profundas, eu não vou trazer todos os detalhes do projeto, vou trazer aquilo que tem maior ressonância no dia a dia de todos nós e depois nós podemos avançar, debater, discutir a proposta com mais detalhes, tá? Então a proposta aprovada agora na Câmara, ainda há pouco na Câmara, traz esses dados aqui que eu queria trabalhar, conversar aí com vocês, tá bom? Alegria! O IPEC saindo na frente e atualizando você em primeira mão. Primeiro é o seguinte, de onde estamos partindo, né? Vamos entender aqui a tributação pelo mundo, o IR pelo mundo. Como é que é o imposto de renda pelo mundo? Olha só, o Brasil não está aqui nessa tabela. Essa tabela acho que é da KPMG, né? Eu não tenho a fonte aqui, mas acho que é KPMG. O Brasil não está aqui. Mas você está percebendo, tirando o Reino Unido, que não dá para ver ali, mas é 50%, né? Os Estados Unidos era 50%, mas também já mudou, os Estados Unidos mudou há pouco tempo. Você vai observar que praticamente todos os países do bloco da OCDE tributam o IRPJ e depois o IRPF. E a tributação é complementar, né? Aqui, por exemplo, vamos pegar a Grécia para ficar bem fácil. Ó. A Grécia tributa 29% no IRPJ. Aqui, ó. A Grécia, tá vendo? 29% no IRPJ. Quando você vai para o IRPF, lá na distribuição do lucro, é só 10%. Mas não é 29 mais 10, 39, tá vendo? É 29 mais 10 de 71, né? 7,1 vai a 36,1. Então você vai ver aqui que a média da OCDE, que não está aparecendo aqui, mas eu sei quanto é 42%, ou era 42%. 24 IRPJ mais 24 no IRPF, completando a tributação sobre a renda. O Brasil era 34%, mas vocês sabem que a gente não aplica 34% aqui e zero no dividendo. Bom, isso, pelo menos a proposta aprovada na Câmara, o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, e a tendência é a sua aprovação do Senado, parece que há um acordo para isso, deve passar a tributar os dividendos a partir de 2022, após 26 anos, pelo menos, aí 95 até 2001, são 26 anos, né? 26 anos sem tributação, né, sobre dividendo no Brasil. Esse século aí foram distribuídos 5 trilhões de reais sem tributação. Eu gosto sempre desse quadrinho e eu atualizei ele, porque a Receita divulgou também recentemente o extrato do IRPF 2019. Olha que interessante. Rapidamente, para vocês entenderem, eu não quero fazer um vídeo longo. Olha que interessante. De onde estamos partindo? De onde estamos partindo? 30 milhões e meio de declarantes. Vamos às informações aqui, ó. Um quadrinho cinza. Eu botei as cores para nos ajudar a entender. Lá embaixo, no cantinho esquerdo aqui, ó, 30 milhões 499 mil declarantes, quase 30 milhões e meio, receberam 35% de rendimentos isentos e 65% tributável. Quer dizer, 2/3 tributável, 1/3 isento. O exclusivo na fonte aqui, eu botei uma porcentagem do tributável, deixei ele separado, já que ele teve uma tributação específica diferenciada, normalmente menor. O que eu chamo a atenção de vocês aqui? O amarelinho é o isento, tá vendo? E o verdinho é o tributável. Preste atenção aqui na distribuição de rendimento aqui, ó, nesse canto aqui, lá no canto direito, olha lá. Na medida que aumenta a renda, em valores de hoje, tá? Salário mínimo de 2021, tá ali no canto, mensal, remuneração mensal, tá? Você percebe o seguinte, quanto mais rendimento eu ganho, menor é a minha porcentagem de renda tributável. Tá vendo? Quem ganha mais de 352 mil por mês tem apenas 11% de rendimento tributável e 89% de rendimento isento. Os 26 mil declarantes com renda acima de 352 mil, porque a maior parte do rendimento isento dele é via dividendo, né? A distribuição de lucro recebida com zero de tributação.
Tá? Então, pegando o total aqui, você vai observar que a nossa alíquota em 2019 foi 6,6%, a alíquota efetiva, aqui no azul claro, no meio. Né? No meio. 194 bi foi o IR total devido e pago, juntando ao longo do ano na fonte, depois na declaração, no ajuste, no acerto de contas. Chama a atenção de vocês para o azul claro aqui. A variação, tem a variação de alíquota de 19 para 14, que é importante, vai ficar aqui no branquinho, depois você vai ter acesso aí ao material, você pode dar uma olhada, lá no site do IPEC, né, nós vamos colocar essa apresentação lá na parte de artigos, e aqui chama atenção para o quadro azul claro, a variação de alíquota. Você está vendo que nas duas primeiras faixas, a variação de 2007 para 2019, 12 anos depois, aumentou a alíquota efetiva, aumentou 308% em quem ganha até 3.300 hoje. E aumentou 1.700% de quem ganha de 3.300 a 5.500. Você vai dizer, é distorcido sim, por quê? É 1,4 a média de quem ganha de 3.300 a 5.500. Era 0, alguma coisa. Então, claro, vai a 1.700. Mas você passou a tributar. Você não tributava quase nada lá em 2007, tá? Passou a tributar agora. Estou falando em relação à alíquota. Não estou falando o valor nominal, não. Alíquota. Você aumentou substancialmente a remuneração de quem ganha de 3 a 5 salários mínimos. E olha aqui, gente. Quem ganha de 5 a 10 mínimos, 7 milhões e 600 mil pessoas, essa turma teve um aumento na alíquota de 152%. E aqui, 49% a turma que ganha de 11 a 22 mil. Os 3 milhões e 700 mil brasileiros. Detalhe, aqui tem distorção, tá? Porque aqui, quem recebe só salário, fatalmente teve um aumento na alíquota. E quem recebe só dividendo teve uma boa redução. E quem está na média ali, no mix, né? 50-50, 60-40, aí pode ter equilibrado e está no 0 a 0. Então, esse próprio número é distorcido, como distorcido é esse 0% aqui. Nem aumentou, nem diminuiu, nem ganhamos, nem perdemos, empatemos. É alegria. Esse 0% é distorcido, porque esse 1.568.000 declarantes, que ganham de 22 a 44, eles não tiveram zero, a alíquota é igual a 2007. Uma boa parte teve aumento na alíquota, que é só assalariado. E quem recebe só dividendo teve redução. E quem está no meio pode ter realmente ficado com a posição zerada. Tá? O mesmo dali para frente, mas perceba que a partir de 44 mil por mês, o declarante hoje de imposto de renda da pessoa física teve redução de alíquota. Ele pagava uma alíquota, teve uma redução nos últimos 12 anos. Esse é o modelo brasileiro, um modelo totalmente regressivo que contribui para o Brasil ser o segundo maior país em concentração de renda do mundo, só atrás do Catar e pertinho do Catar. Daqui a pouco passa o Catar e pega a medalha de ouro, que nós não gostaríamos de ganhar essa medalha de ouro, e somos o 7º país mais desigual, com a maior desigualdade de renda do mundo, com países que não era para a gente estar naquele bloco ali, participando daquele grupo de desigualdade de renda, tá? Então, fica essa informação interessante para saber de onde estamos partindo. Para completar, mas aí o IRPJ paga uma alíquota muito alta. Não paga, já falei algumas vezes, você já que me acompanha há mais tempo sabe, é só ir lá no site do IPEC que você vai ler esse trabalho certinho, lá acho que no Amauri também publicou isso aqui, a abertura desses dados na APET também, eu publiquei numa revista da APET lá, a tributação dos grupos empresariais brasileiros nos últimos 10 anos, de 2010 a 2019, 100 grandes grupos empresariais. Eles tiveram um lucro, olha aqui, de 1 trilhão, 783 bilhões de reais e pagaram imposto de renda de apenas e tão somente 375 bi. 21%, olha aqui, 21% foi a alíquota efetiva. Bancos pagaram 14%, indústria leve 17%. Aí você vê, o petróleo e gás, que é o único que distorce aqui, dá 36%, por causa da Petrobras, que teve tributação de 38%, porque baixou um bocado de ativos lá, e essas baixas não foram dedutíveis, por conta de tudo que vocês sabem que passou pela mídia aí. Mas vamos adiante, porque o que interessa é o seguinte, o que mudou de relevante no projeto que foi aprovado agora na Câmara. Repito, foi aprovado ainda há pouco, agora à tarde, dia 2 de setembro, na Câmara dos Deputados, já com os destaques. E agora vai para o Senado Federal. E a tendência é ser aprovado lá. Tabela progressiva com enorme defasagem, desde 96.
chama atenção, como é hoje, né? Chama atenção rapidamente para o entendimento aqui. Pouca gente presta atenção nisso. A faixa de isenção era R$900. R$900 era igual a 8 salários mínimos. R$900, que era a isenção em 96, era igual a 8 salários mínimos. Não deve ser tomada como base. Cuidado com o termo que eu usei ali, de enorme defasagem. Eu não sei se tem essa defasagem, se deveria ser essa a análise, tá? Lógico, o salário mínimo não era tão valorizado como foi. O Brasil teve uma boa valorização do salário mínimo. A faixa de isenção hoje é R$1.903, R$1.904. Ela passaria para R$2.500. Tá? Até R$2.500 ninguém pagaria nada de imposto de renda, passando a tributar a partir daí. Só para vocês entenderem, para não ser injusto, aqui nessa tabelinha, depois vocês podem ver com calma, eu mostro aqui os períodos que nós tivemos correção, tá vendo? Ficou congelado depois por 5 anos, aí em janeiro de 2002 teve uma correção, uma atualização de 17%, foi para 1.058 a faixa de isenção, voltou a ficar congelado, em janeiro de 2005 atualizou para 1.164, essa atualização correu aí durante 10 anos, nós tivemos uma atualização durante 10 anos de 64%, embora a inflação tenha sido um pouco maior, 73%, mas corrigimos 64% e chegou-se a R$1.904 lá em abril de 2015. Desde então ela ficou congelada e agora a proposta aprovada na Câmara ainda há pouco leva a faixa de isenção para R$2.500, tá? Com uma atualização de 31% abaixo do IPCA, que foi 38%, mas ainda preservando, melhorando um pouco a situação dos contribuintes. Se fosse corrigir 900, seria 4.213. Eu não sei se isso é adequado, correto. O Brasil é um país de renda muito baixa e essa faixa de isenção está acima do padrão mundial, do que os outros países praticam em relação ao salário base do país, tá bom? De qualquer maneira, lembrem, R$900 era o equivalente a 8 salários mínimos lá atrás. Alegria. O que muda? Atualiza a tabela em 31%, reduzindo o IR total para a expressiva maioria dos atuais declarantes. Quase ninguém, pouca gente, uma turma que recebe basicamente dividendo, distribuição de lucro como rendimento preponderante, essa turma, e não é toda, tá? Essa turma aí que tem renda, a empresa, né, tem receita acima de 4.800, não é simples e não é uma boa parte do lucro presumido. O lucro real, acionistas de lucro real e acionistas de lucro presumido com receita maior, esses terão tributação de 20% do dividendo e, logicamente, na base de declarantes eles vão passar a pagar mais, mas eu garanto que isso deve ser 30 milhões, 32 milhões, não deve dar 1 milhão de declarantes que passarão a pagar mais imposto de renda, com certeza dá um percentual menor do que 2% do total de declarantes, tá? O desconto simplificado continua, todo mundo vai poder fazer o desconto simplificado, mas o limite caiu. O limite era 16.754, atenção, o limite cai para 10.563,60. Me explica o número, já eu mostro para vocês. R$10.563,60 é o limite do desconto simplificado, que era 16.754 até dezembro de 2021. Vai mudar em dezembro de 2022. Pontos de atenção, rapidamente. Os demais dados, os demais itens continuam congelados, né? Teve uma emenda, não passou, quase passou, né? Apresentada acho que pelo PDT, quase passou, mas não passou para atualizar os dependentes e os gastos com instrução. Os valores permanecem pela regra anterior, pelo valor congelado lá em 2015. Tem uma tabela específica para participação nos lucros e resultados. Quem recebe PLR lembra disso aí, ó. Ela continua em vigor do mesmo jeito, não teve atualização, a faixa de isenção é maior, ela vai a 6.777, 267% acima da nova tabela progressiva, da primeira faixa de isenção, lá a primeira faixa é 6.777, isso continua em vigor normalmente. O Senado podia botar uma emenda fazendo só o seguinte, sugestão para o Senado, hein, se conseguir alguém fazer isso chegar lá, atualize a tabela todo ano. Coloca assim, ó, essa agora tudo bem, para janeiro 22 vai essa aí porque foi o que foi combinado. Agora, em janeiro de 2023, será a nova tabela terá o IPCA de janeiro a dezembro do ano anterior. Quer dizer, o IR, a tabela progressiva a partir de janeiro de 2023, será a tabela 2.500 mais, o IPCA foi 10%, 2.750. Simples e prático. A faixa de isenção e todas as faixas seguintes.
Vamos ver números aqui. Eu gosto de número, né? Com número a gente entende tudo, a vida fica mais fácil, melhor para você debater, entender e refletir. Alegria. Renda mensal média. Estou falando com você que faz a declaração simplificada. Em torno de 13 milhões de declarantes. 13 milhões de declarantes fazem no modelo completo. Se você faz no modelo completo, presta atenção. A minha renda líquida, renda menos deduções, R$ 2.500. Eu economizo R$ 44,70. Hoje, com R$ 2.500 líquidos, né, eu ganho R$ 3.500, tenho 1.000 de deduções, R$ 2.500. Hoje eu pago R$ 44,70 por mês. Tá? Terei redução de 100%. Vou economizar no final do ano R$ 530 por aí. 3.000. 57,70. Olha que interessante, que riqueza poética. De 44 para 53, 13. De 57 para 72, 15. Você fala, tá aumentando, tá beneficiando quem ganha mais. Não, o que interessa é a porcentagem. Olha aqui, ó. A redução vis-a-vis o que você paga para o que você vai pagar, a redução de quem ganha 3.000 é de 60%. 42, 3.500. 34%, 4. Eu ganho 4.000 líquido. 5.000 bruto, 1.000 de deduções. Tá bom. Você faz no completo. Você paga hoje 264 de imposto de renda. Pagará 172. Você vai economizar R$91 por mês. No final do ano, vai bater lá 1.000 e poucos reais, mais de R$1.000, 1.100 mais ou menos de economia. Ah, mas aí tem a retenção na fonte, a declaração. Gente, eu não vou ficar fazendo conta de fonte depois da declaração. Estou fazendo a conta completa, pensando no que você declara de janeiro a dezembro e depois o que você faz acerto de contas na declaração. A declaração é uma coisa só. O que você faz, o que você tem de janeiro a dezembro é uma antecipação de imposto de renda, cujo acerto de contas é feito sempre em abril, no último dia de abril, até o último dia de abril do ano seguinte. Vamos adiante. Aí você vai vendo aqui, ó, 5.000, a turma com 5.000 foi a 25%, 5.300, que é a faixa de isenção. Por que eu botei 5.300? Porque aqui é o ponto que para a economia. A economia máxima vai ser de R$ 142 arredondando. 24% para quem ganha líquido, exatamente 5.300, que a partir dali vai pagar 27,5. Como a partir de 5.300 você vai pagar 27,5, todo mundo que tiver renda acima de 5.300 bruta, eu tenho renda bruta de 20.000, 30.000, graças a Deus, que você continue assim, né? E avance cada vez mais. E quanto é que eu vou economizar? Eu ganho 20.000, 18, 17, 13, 12, 50. Maravilha. Você, se é renda tributável, você vai economizar R$ 142 por mês, quase R$ 1.700 por ano. Quase R$ 1.700 por ano, ou 1.700 por aí por ano. Tá bom? Dinheiro na conta, livre, para você fazer o que precisar, né? Eu sei que vai cair muito bem essa grana. Vamos adiante. Isso aqui eu estou falando quem faz o completo. Quem faz o simplificado vai perder. Não vai. Todo mundo poderá continuar no simplificado. Acabar aquela discussão, né? Aquela discussão vazia, sem qualificação, sem número detalhado, dizendo assim, a classe média vai ser punida. Não vai. Olha aqui, ó. O desconto simplificado, aí sim, num bom trabalho feito pelo relator Celso Sabino, do PSDB da Bahia, foi arrumado. Pagamento médio mensal para declaração simplificada. Aí, gente, eu não quero saber quanto é que eu pago no mês, na fonte do Carnê-Leão e na declaração em abril de 2022. Eu quero saber o todo. Ao todo, você pagar. Quem tiver nessa situação fazendo simplificado, eu faço o completo. Mas quem tiver no simplificado, pagará quanto de imposto de renda? Presta atenção. Renda tributável. Até 3, olha que interessante aqui, acompanha comigo, hein? Alegria. Até 3.125, você pagava R$ 44,70, igual ao completo. Renda bruta, aqui não é renda líquida, porque aqui você não tem dedução. Eu estou falando com você que não tem dedução. Ou, se tiver dedução, é só o INSS. E ele, com quase certeza, será menor que os 10.500 e poucos reais, 10.563,60 da tabela do desconto simplificado. Tá bom? Então, eu ganho bruto, 3.125. Você paga 44, não vai pagar nada. Eu ganho 4.000. Você paga 125, vai pagar 52. Já com a mudança.
economiza 72. Tá vendo? O ganho vai diminuindo. E se eu ganho 6 mil, Pegas, o que acontece comigo? Hoje você paga 450. Você vai pagar 405. É 45 reais que você vai ganhar. Por mês não é muito, mas 45 vezes 10, né? Olha que beleza, dá 540 reais. Dá para fazer um bocado de coisa. Só tu guardar o dinheiro, pô. Não ficar gastando 45 todo mês, que aí não dá muito dinheiro. Mas guarda os 45 todo mês, dá 540 no final do ano. Dá para fazer uma festinha, alegria. 6.900. Por que eu estou chegando aqui? Porque eu estou chegando no ponto de equilíbrio. Então eu parei em 6.900 sem entender. 6.900. Hoje eu pago 648. Eu passaria a pagar 644. A economia de pouco mais de R$4. Tá vendo? 6.950. A economia de 1,72. 6.980. A economia já cai para centavos. 7 mil. É aqui que empata. Entenda. Olha que coisa bem feita, bem construída pelo relator e por quem fez as contas lá. Parabéns para quem fez as contas. 7 mil reais é o ponto de equilíbrio. Daqui para frente, você não ganha nem perde. Hoje eu pagava 671,69, vou passar a pagar 671,67. Olha só, ainda ganha 2 centavos. 2 vezes 12, 24 centavos. Não dá para nada, mas você empata, na verdade. Na essência, empata. Tá? 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Você continuará fazendo simplificado. Acaba. Aposentado. Eu só ganho aluguel. Eu só recebo pensão. A classe média. Aquela coisa toda acaba. Você atualiza a tabela, diminui o simplificado, que é um benefício, e mantém o mesmo valor de imposto de renda que você paga hoje. Tá bom? Alegria? Você continua podendo fazer o completo. Se tiver deduções acima de 10.563, você pode continuar fazendo o completo. Mas se não, você ficará nessa situação não sendo prejudicado. Vamos adiante. Tributação na pessoa física dos dividendos, né? Que isso aí foi a grande polêmica, muitas emendas foram apresentadas, né? No final, ali na reta final, a única emenda que passou hoje em relação ao que foi aprovado na quarta-feira à noite, né? Ontem à noite, foi o dividendo que caiu para 15%. Bom, vamos lá. Primeiro, recebimento de JCP. Como é hoje o recebimento de JCP? Ele é tributado exclusivo na fonte com 15%. E os dividendos são recebidos com isenção completa, sem qualquer limite. Eu botei aqui embaixo, antes de mostrar como é que vai ficar, a informação que eu sempre gosto de trazer, né? Olha, neste século foram pagos cerca de 5 trilhões de dividendos com isenção, principalmente no andar de cima. Mais da metade do dividendo pago foi para renda acima de 60 e 76 mil reais por mês. Mais da metade desse dividendo pago. Tá? Então, a maior parte do andar de cima recebeu o dividendo com zerinho de tributação, já recebeu, já era. Esse não tem como recuperar mais. Mas daqui para frente vamos arrumar a casa em relação à tributação sobre a renda, ainda que o projeto não seja perfeito, mas é o início. E todo início deve ser comemorado no sentido de você começar aos poucos a melhorar o sistema tributário. Bom, eu trouxe aqui rapidinho na tabela do canto, olha aqui de amarelo, ó, olha lá, as cores são para ajudar. 1.752 foi o total de dividendo pago a quem é presumido ou real nos últimos 6 anos. De 14 a 19, eu não tenho dado de 20 que a Receita não divulgou, de 14 a 19, 1.752 bilhões de reais foram distribuídos. Quem é simples recebeu 535 bilhões de reais de distribuição de lucros. E quem é juros sobre capital e JCP bruto foram recebidos 96 bilhões com a tributação aí de apenas 15% na fonte. Tá? O JCP vai ser extinto. Acaba a figura do JCP. Só as empresas grandes utilizam. Esse negócio que é o custo do capital, a remuneração. A empresa de menor porte não tem esse benefício do lucro presumido. Então, vai acabar bem. Vamos discutir depois uma eventual possibilidade de dedução do capital próprio que está sendo discutido na Europa. É outro modelo, não é esse modelo brasileiro. Tá? Não vamos debater com mais profundidade isso aqui, num outro momento a gente discute. Mas acabou o JCP. Dezembro agora acabou. Entendo o que você acreditar esse ano, registrar na contabilidade desse ano, será dedutível. Tá? Não precisa pagar, no meu entender. Debitou lucros acumulados, creditou JCP a pagar individualizado a cada sócio, a cada acionista, você pode pagar o ano que vem e será dedutível. Não perderia a dedutibilidade pela lei que está em vigor hoje. Não vejo problema aqui. Tributação exclusiva na fonte do IR sobre dividendos recebidos de qualquer valor de empresas tributadas pelo lucro real. 15% alíquota, exclusivo na fonte. Não tem variação de isenção, nada.
Eu recebi R$100, vou pagar R$15. Eu recebi 100 mil, 15 mil. 100 milhões, 15 milhões. Não há diferenciação, tabela progressiva, nada. Isenção para microempresas, empresas de pequeno porte tributadas pelo Simples e empresas do lucro presumido com receita total até 4.800.000 no ano anterior. Tá? A empresa do presumido que no ano passado, por exemplo, em 2021, esse ano, né, teve 4.800 de receita, se ano que vem distribuir o lucro desse ano, poderá distribuir sem tributação. Sem tributação. Tem algumas condições ali, tá? Porque começou uma conversa. Eu tenho uma empresa hoje de lucro presumido com 8 milhões de receitas. Eu vou abrir em duas, eu mesmo sócio, vou ter uma com 4, outra com 4, as duas estão dentro do limite, eu vou receber o lucro todinho sem tributação. Pelo que eu li no dispositivo, não vai não, tá? Porque há proibição dentro do Simples, nesse caso, e parece que o projeto de lei estendeu essa proibição que tem no Simples para a mesma situação adotada no lucro presumido. É claro, tem que ver legalmente o detalhe jurídico disso, mas num primeiro momento tem condições. Você não vai poder criar um monte de empresas no lucro presumido com o mesmo dono para tributar, para não tributar dividendo nesse caso, tá bom? Se a sua empresa for lucro presumido e a receita estiver acima de 4.800, você paga 20%. Não tem meio do caminho, vai pagando 5, 10. Não, infelizmente, esse é um problema que, gente, o projeto não é completo, ele é o início. E realmente isso aqui fica um furo. Eu tenho 4.750, eu não distribuo lucro, não pago dividendo, nada. Eu tenho 5 milhões, eu infelizmente tenho tributação de 20% sobre o lucro que for distribuído. Ponto de atenção e reflexão. Empresas que têm atividade de incorporação imobiliária e que 90% da sua receita ou mais são submetidos ao patrimônio de afetação, que tem aquela tributação diferenciada de 4%, também vão ter isenção do IR na distribuição de lucros. Tá? Foram criados dispositivos para aperfeiçoar, né, para evitar aquele negócio chamado de distribuição disfarçada de lucros, né, e evitar que o empresário coloque despesas pessoais dentro do CNPJ, da PJ. Gente, isso aí não era nem para a gente estar discutindo isso, né? Aquele negócio da fiscalização. Não, porque eu vou ter que apresentar o certificado de vacinação, porque não tem fiscalização. Isso não deveria ter fiscalização, porra. A gente deveria aprender a cumprir as regras como elas são e não precisa ficar fiscalizando esse tipo de coisa. Empresa é empresa, empresário é empresário. A minha despesa pessoal sou eu que pago. A despesa da empresa é a empresa que paga. Mas isso aqui eu não vou debater e discutir, que não é objeto aqui do trabalho. O objeto é te dar uma posição de como é que ficou aí o projeto de lei. Só um detalhe que eu já falei, né? Não terá isenção o empresário que participar em mais de uma empresa tributada pelo presumido, cuja receita total ultrapasse o limite de 4.800.000 reais. Bom, eu esqueci de colocar aqui, mas eu posso colocar agora, mas não vou colocar agora que eu não tenho acesso ao arquivo aqui. O imposto de renda da pessoa jurídica eu não escrevi ali, foi muito rápido para fazer o material. O que muda no imposto de renda, só para vocês entenderem, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Para você ficar com a informação escrita. Aqui, ó. O IRPJ aqui, ó, alegria, ó. Tô escrevendo aqui, ó. O IRPJ, IRPK não, IRPJ, alegria. O IRPJ tem alíquota combinada, né? Reduzida de 25, hoje é 25, para 17%. 17 não, Pedro, 18%. 18%, tá? Então, o imposto de renda cai 7% na alíquota básica, cai de 15 para 8, com um adicional de 10 vai a 18. E a CSLL tem alíquota reduzida de 9% para 8%, e aí, claro, vai ter a redução de alguns benefícios fiscais lá relacionados a PIS e COFINS para você compensar isso. Ou seja, a tributação total será 10 mais 8 mais 8% de CSLL será igual a 26% sobre o lucro antes do imposto de renda real ou presumido da empresa. Tá bom? 18 a alíquota do IR, 8 a alíquota de CSLL. Estou falando de empresa comercial, industrial e de serviços. Bom, vamos adiante. Alegria. Aí, deixa eu mostrar esse quadro aqui que muitos já conhecem e eu acho sempre importante que você reflita sobre ele. Aqui tem muita tabela, mas eu preciso delas. Você tem
as empresas de grande porte. Eu queria entender grandes empresas para entender essa confusão, companhia aberta. Tá bom, você vai entender. As companhias abertas, que têm 100 milhões de lucro, podia ser 10, não iria mudar. O 100 podia cair para 10, não iria mudar o resultado final. Tá? Se elas distribuírem, olha aqui, ó, se elas distribuírem 1/3 do lucro, primeiro 1/3, ó, primeira tabelinha aqui, ó, 1/3, tá? 33,4%. Elas pagarão 1,4% a mais do que pagam hoje. Eu não estou falando de empresa, eu estou falando de empresa mais empresário. O dono mais a empresa. CNPJ mais CPF. Os dois. Somando. Lembra daquela soma lá da OCDE? A soma dos dois passaria de 29,3 para 29,7. Podem confiar que isso aqui é conta feita com correria, mas revisada, né, rápida ali, mas revisada rapidamente e com alguma segurança, né, muita segurança, sempre seguro. Mantendo o mesmo valor de distribuição hoje, né? 29,95 de JCP hoje, 29,95 de dividendo. O que eu vou ter um aumento de imposto de renda de menos de R$400 mil. Olha que interessante. Se distribuir 1/3 do lucro, tributa mais muito pouco. Eu não fiz a conta, mas talvez com 30% empate, 31, 32, eu tenho que fazer conta. Não fiz porque eu quero fazer 1/3, meio e 50%. Segundo exemplo, professor, aqui, ó, alegria, acompanha comigo. Segundo exemplo, 50%. 50%, olha lá, 50% vai dar um aumento de 17%. É muito, professor. Não, presta atenção. Você paga 26 hoje. Gente, o modelo é regressivo, o modelo é surreal. Se eu distribuir hoje, se eu distribuir 33, eu pago 29. Se eu distribuir 50, eu pago 26. Se eu distribuir 2/3, 67%, 66,5%, eu pago 24,6. Se eu distribuir tudo, eu pago 24,5%. Pô, quer dizer, quanto mais eu distribuo, menos eu pago. Isso não existe, desculpem, isso não existe. Tem que ser o contrário. Quanto menos você distribui, menos você paga. Tá vendo? Se eu distribuir 1/3, eu pago 29. Se eu distribuir 50%, olha aqui, ó, eu pago 31. Tá coerente, tá? A empresa pagaria a mais aqui uns 4,5 milhões de imposto de renda. 4,5 pontos percentuais aproximadamente, tá? Alegria. E se eu distribuir, a empresa e o empresário, né? E se eu distribuir 2/3, já está distribuindo demais, hein? Mas se eu distribuir 2/3 do lucro, se você distribuir 2/3, você hoje paga 24,6. Tá vendo aqui a terceira tabela de cima? Canto de cima, canto direito de cima. Você paga 24,6 no total. Empresa e empresário. É muito pouco. Você passaria a pagar 33,4. Não é absurdo, é 1/3. A sociedade te ajudou a chegar até aí, você empresário e a sua empresa te ajudou a você se desenvolver, a sua empresa a crescer. Nada mais justo do que do resultado da exploração da atividade empresarial que deu 100, você colocar 1/3 nas mãos da sociedade de volta, agradecendo a ela por todo o apoio, toda a ajuda que deu para você chegar até ali, logicamente com o seu brilhantismo, com a sua capacidade. Então, há um aumento aqui de 67%. Não, há uma tributação de 67%. Há um aumento de 35,8%. Tá vendo? O aumento é um pouco maior, mas acho justo. E se eu distribuir tudo? Ih, eu fiquei na frente aqui, ó. Se você distribuir tudo... Deixa eu me trocar de lugar rapidinho aqui, ó. Deixa eu me trocar de lugar aqui. Deixa eu ver se eu consigo me trocar de lugar aqui. Rapidinho, só para a gente ver aqui o... Consigo. Pronto, alegria. Olha lá. Se eu distribuir tudo, ó, ficou 24,5... 24,5 hoje, 37,1. 37,1 é 26 mais 15 sobre 74. 37,1. Um aumento de 50%. Não é nenhum absurdo. Não é nada do outro mundo. Um aumento de 50% em relação ao que você tem hoje. Tá? Eu pago 24, passarei a pagar 37%. Tá bom? Alegria? Vamos adiante. O que muda na tributação no lucro presumido? O que muda no lucro presumido? Vamos lá. Suponha um profissional liberal, mais um profissional 2, 3, 4, 5, 6, 8, que tenham receita, um grupo, né, de profissionais liberais que atuam numa atividade empresarial, individualmente, claro, e tenham no conjunto 800 mil. Vamos admitir que são 4, cada um com 200, são 5, cada um com 160. Eles têm 800 mil de rendimento tributável no ano.
no ano, tá bom? Aí, o que acontece? Com 800 mil, ele vai ter aqui receita bruta 9.600, tá? No ano. Hoje ele paga, admita 10% da receita como despesas. Hoje ele paga 16%, tá vendo aqui, ó? Total de tributos pagos, juntando PIS, COFINS, IR, CSLL e um ISS de 2%. Se aumentar o ISS, vai aumentar como é hoje, vai aumentar como é no futuro. Deixa 2%, que é uma alíquota que eu vejo muitos municípios aplicarem para profissionais liberais do lucro presumido. Então, 16,3%. Quanto eu passaria a pagar com a proposta? Olha, como você não pega a isenção, porque você tem mais de 4.800, você passaria, no caso, a pagar 29%. Tá? Você tem até uma boa redução aqui no imposto de renda, tá vendo? Cai de 2,88 para 2,56 a CSLL, o imposto de renda cai de 7,8. O imposto de renda cai de 7,8 para 5,5. A CSLL cai de 2,88 para 2,56. Né? O total cai de 16 para 13, mas você paga o IR sobre dividendo. E aí, tua tributação aumenta de 1.566 para 2.785. Aumenta 1.220.000 aí. Tá? É um aumento de 77%. Tá? O teu retorno líquido ele cai 17% aqui. O aumento de tributação vai a 77%. Bom, aí reflexões que você tem que fazer, avaliações, avaliar, parar, como é que faz. Olha só, a pessoa física, se você, com 160 mil, com 200 mil de rendimento, num empreendimento como esse, mas se você fosse tributado como pessoa física, com carnê-leão, esses 10% de despesa no carnê-leão, bonitinho, olha aqui, ó, você pagaria de imposto de renda e INSS, você teria que pagar INSS, mais ISS na faixa de 26%. Um pouco mais, um pouco menos, com alguns ajustes ali. 26%. Gente, talvez 29% possa ser alto, em relação ao que você paga hoje, que é 16%. Mas 16% está muito baixo. 16% está muito baixo. Tá? De qualquer maneira, tem que ficar atento quem ultrapassou os 4.800 aqui. Agora, um profissional liberal bem sucedido, né, que é uma empresa dele, não tem outras pessoas. Né? Eu exerço minha atividade empresarial, tenho uma receita de 150 mil mês, eu posso até usar o simples, não vale a pena o simples nesse caso, eu vou para o lucro presumido. Tá bom, você foi para o lucro presumido, e tem 10% de despesas do carnê-leão ali para exercer minha atividade empresarial, 15 mil reais por mês. Didaticamente, preste atenção, o que acontece com esse profissional liberal hoje? Ele paga 15,4% de tributação. Olha ali embaixo. 15,4%. Tá? Ele passaria a pagar 12,5%. Ele teve um benefício aqui. Isso são mazelas, problemas do processo. Do jeito que foi conduzido, né? Até alguém falou, a unidade dos profissionais de medicina, a associação dos profissionais de medicina, tá junto, apoiou, claro, beneficiou os profissionais da área, a maioria que estaria nessa situação, claro que te interessa. Agora, a gente tem que pensar numa reforma tributária para todo mundo, né? Aliás, semana que vem eu vou fazer um evento no IBMEC, que eu vou divulgar daqui a pouquinho aí nas redes sociais, podem assistir no Teams, não vai ser no YouTube, mas vai estar no Teams, que o título é Reforma Tributária, : Eu também quero, desde que não aumente o meu imposto. É isso que o Brasil pensa, né? Cada um quer reforma, todo mundo quer reforma tributária, desde que não aumente o meu imposto. Mas aqui, esse profissional liberal teria um belo benefício, diminuindo a tributação. Ele e todos, tá? Todas as empresas que estão no lucro presumido hoje, que tem até 4.800.000 de receita, até 400 mil por mês em média, terão redução na sua tributação final, porque a empresa pagará menos e o sócio acionista nada pagará. Tá bom? Só para fechar, gente, a atualização dos imóveis continua exatamente igual em relação à proposta original. 4% você vai pagar, vai declarar ali até abril, você vai poder fazer isso. Eu botei aqui as informações, você tem que analisar caso a caso, eu não vou detalhar isso tudo. Quem quiser pegar, eu pego o vídeo aí do IR Pessoa Física, que eu falei disso aqui com detalhes e não mudou praticamente nada em relação ao que eu expliquei lá. Isso aí tem que ser analisado caso a caso,
situação a situação, depende do que você pretende fazer com o imóvel, depende da idade do seu imóvel, depende de quantos imóveis você tem, depende de uma série de coisas. Eu só garanto a vocês o seguinte, se você tem apenas um imóvel com valor estimado de venda até 440 mil, não vale a pena. Se o teu imóvel foi adquirido antes de 98, qualquer valor é único, não vale a pena. E é esse imóvel que você quer atualizar. Se você não tem pretensão de vender o imóvel no curto, médio prazo, não vale a pena. Se você pretende utilizar 50% ou mais do valor do imóvel, da futura venda dele, né, para comprar outro, provavelmente também não valerá a pena fazer. Então você tem que analisar, pensar caso a caso. Tá? Aqui, as aplicações financeiras eu não li tá, com profundidade, mas não vi mudança significativa em relação ao que vinha sendo trabalhado nos substitutivos. Tem um grande mérito aqui de unificar a tributação em 15%. Foram mantidas algumas isenções, né? Até algumas que tinham discussão ali, LCI, LCA, CRI, CRA, foram mantidas algumas isenções. Você vai ter a apuração trimestral aí na renda variável. O imposto de renda pessoa jurídica, isso é importante, não está aqui, mas eu falo rapidamente. O IRPJ passará a ser trimestral, acaba o lucro real anual com antecipações mensais, vai melhorar muito para a empresa. Não corrigiram uma distorção que eu fiquei preocupado ali do adicional, mas eu acredito que numa instrução normativa, e eu vou mandar sugestões para os colegas da Receita Federal, acredito que numa instrução normativa os colegas corrigirão esse deslize da legislação e arrumarão o caso para não prejudicar empresas específicas, né? Por exemplo, empresa que tem 240 mil de lucro, tudo num trimestre. Do jeito que ficou, ela pode acabar pagando imposto de renda quando não pagaria na apuração trimestral, na apuração anual. Então é importante a gente corrigir pequenas distorções que ficaram ali, mas no geral vai melhorar para quase todo mundo, inclusive em relação ao trabalho que se tem hoje, né, para fazer a apuração mês a mês do imposto de renda das empresas. Tá bom, gente? É isso. Aqui, ó. Todas as redes sociais do IPEC, vocês podem nos acompanhar aqui no nosso canal. Aliás, se inscreva no canal, dê uma força, dê um apoio. Se inscreve aqui, TV IPEC, né? O canal é meu, do professor Zé Antônio Felgueiras, eu sou o responsável junto com ele, mas é a TV IPEC. Nós temos muitos projetos, nosso site está sendo remontado, relançado agora em setembro, né? Uma modernização com diversos cursos na modalidade EAD. Não deixe de nos acompanhar aí pelas redes sociais, pelo site do IPEC RJ. Essa apresentação estará lá na parte de artigos, não vai estar imediatamente, vai estar a partir de amanhã, dia 3 de setembro, lá na parte de artigos, tá? E aqui estão as redes sociais do IPEC, nos acompanhem, que continuaremos aí amanhã, sexta-feira, 3 minutos, vou fazer em 3 minutos, começar a explicar o imposto de renda ali, o projeto com detalhes, sempre naquelas pílulas curtinhas, me controlar para não fazer a explicação lá num tempo maior. 43 minutos de vídeo, eu prometi que eu faço em meia hora, passei do tempo, mas não fiquei na hora e pouco que eu fiz da outra vez, tá bom? Abraço, alegria, divulgue, espalhe o vídeo para mais pessoas que queiram a informação. Alegria!